Olá, Jussara Tomás aqui. O açúcar não é um vilão, o vilão é você que não olha o açúcar como um alimento, e sim como uma diversão, uma compensação. Vamos lá? Vamos saber disso? Então vamos lá, perguntinha que todo mundo faz. Jussara, o açúcar vicia? Eu digo que de certa forma sim, porque ele afeta os mensageiros químicos cerebrais da serotonina, que dá a sensação de bem-estar, e dopamina. O efeito não é o mesmo causado pelas drogas, pessoal, mas pode sim bagunçar o cérebro e o corpo, viciar, podendo levar à compulsão alimentar. Vocês sabiam disso? O vício em açúcar é algo tão grave, quanto ao vício de drogas, na minha concepção. E todos nós já somos propensos a desenvolvê-lo. Por quê? Porque diversas pesquisas apontam e confirmam que os seres humanos são programados. O vício começa lá quando éramos bebê, visto que o leite materno é muito doce. Essa capacidade de reconhecermos os alimentos adocicados faz com que eles sejam desejados. Gente, eu passei muito apertado para manter o meu Telzinho, meu filhote de 2 anos, sem açúcar até os 2 anos. Os nossos pais não têm essa mentalidade que a gente tem. Eu travei várias brigas com as minhas irmãs, com a minha mãe. A predisposição que os bebês têm com açúcar eu já sabia, é claro. Mas eu ser a responsável de apresentar o açúcar para o meu filho logo na primeira infância? Não. Eu me sentiria muito culpada sabendo todo o mal que ele faz. E eu me sentiria muito culpada em apresentar esse açúcar na vida do Theo na primeira infância. Essa é a minha opinião, tá, gente? É claro, respeito quem não importa com isso. Eu, Jussara, importo. E o que mais me preocupou foi quando o Theo foi para uma escolinha, que ele começou a escolinha. Foi mais difícil, porque eu pensava assim, tem um coleguinha, né? E eu tinha muito medo, mas eu tenho vídeos e o Theo recusando um brigadeiro, nossa, na festinha da escola. Eu fiquei super feliz. Mas aqui na minha casa não temos hábitos de açúcar e a gente já superou isso. Eu vou dizer agora alguns sinais que revelam o vício em açúcar. Vamos ver se você tem, se você se identifica. Vamos? Não deixa de comentar nesse vídeo, tá, gente? Um deles, se livrar do estresse. A produção do hormônio cortisol aumenta quando estamos estressados e ansiosos. Preferir chocolates do que sexo. Pesquisas apontam que muitas pessoas preferem uma barra de chocolate do que fazer sexo. É verdade. Quanto mais melhor. Nós nos viciados em açúcar, a insulina ela não consegue levá-lo para dentro das células e produzir energia. Assim, o corpo nunca fica saciado e continua a emitir sinais de que precisa dele, de que precisa do açúcar. Comer escondido de mim, as minhas alunas, comer escondido de mim, dos seus familiares e amigos após ser repreendido. Você já fez isso? Gente, eu não lembro onde eu vi uma pesquisa, foi num dos artigos que eu estava lendo sobre o açúcar, que dizia que em média o consumo de açúcar é de 30 quilos por ano para cada indivíduo. Vocês têm ideia? Mas eu sei que eu já li pela Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 18 quilos de açúcar por ano, equivalente a 50 gramas por dia por indivíduo. Mas vocês não sabem usar. Eu digo porque nos embutidos, o açúcar que a gente não vê, entendeu? Aquele biscoitinho que você acha normal, aquele Toddy que você acha normal e aquele açúcar ali camuflado. Então agora, depois de tudo que eu já falei, eu quero deixar registrado aqui os males provocados pelo o excesso do açúcar. Consumir açúcar em excesso aumenta os níveis de triglicerídeos, aumenta o mau colesterol e diminui o bom colesterol, dentre outros males. Gente, cáries, consumir mais do que 28 gramas por dia transforma o açúcar em agentes tóxicos para os dentes. A alteração do humor, o açúcar estimula o sistema nervoso consumido em excesso e queda dos níveis de glicemia.
Depressão e fadiga acompanham essa oscilação, que acarreta na deficiência de vitamina B1, cuja atuação é proteger o sistema nervoso. Em criança, provoca dificuldade de concentração e irritabilidade. Obesidade central, aumento da gordura visceral que provoca hipertensão, resistência insulínica, diabetes tipo 2, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Diminui resistência imunológica, desativa o sistema imunológico porque o açúcar ele destrói barreira intestinal, o que acarreta na diminuição das defesas orgânicas. Desequilíbrio hormonal. O açúcar pode alterar os níveis de estrogênio em homens, aumento da TPM em nós mulheres e diminui os níveis do hormônio do crescimento. Gente, agora o câncer. Câncer, o excesso de açúcar estimula o crescimento tumoral. Algumas células cancerígenas precisam da insulina para crescer e se multiplicar. Pesquisas apontam que as células pré-cancerosas do câncer de mama, ovário, próstatas, pâncreas, do trato biliar, pulmão, vesícula, estômago não se tornariam malignas sem a presença da insulina. Gente, depois de eu falar isso tudo aqui com vocês, eu nem sei mais o que dizer. Vamos diminuir o açúcar. Esse aqui que eu tô fazendo para vocês é um apelo. São diversos anos de estudo, de vivência, de melhora na minha qualidade de vida depois que eu deixei o açúcar de lado. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Vou deixar agora 2 recadinhos que eu recebi de 2 alunas nutricionistas do programa Ciclo 21 para vocês. Olá, meu nome é Mariana, eu sou nutricionista e a Jussara do Ciclo 21 pediu para mim falar para vocês hoje um pouquinho sobre um doce veneno chamado açúcar. Como muitos sabem, o consumo excessivo de açúcar está relacionado a várias patologias metabólicas, como diabetes tipo 2, a obesidade, doenças hepáticas não alcoólicas, né? E essas doenças, gente, vem aumentando muito devido ao excesso do consumo do açúcar. E se falando em açúcar, açúcar é açúcar e ponto final. Não existe o melhor tipo de açúcar. Existe, como tudo na alimentação, aquele açúcar que você pode usar em determinadas preparações para ajudar a realçar o sabor de um bolo, por exemplo. Esse açúcar é o mascavo ou o demerara, que são açúcares que não passam por tanto refinamento como o açúcar refinado, que com certeza é o pior de todos, né? O mais interessante, gente, o mais legal é que a gente saiba aproveitar o real sabor dos alimentos, né? Saber aproveitar o real sabor do alimento. Porque toda vez que você adoça determinado alimento, você está descaracterizando o sabor natural dele, o sabor real dele. Então, assim, vai tomar um café? Tenta não adoçar. Vai tomar um suco? Não adoça, para você poder sentir mesmo o real sabor daquilo que você está comendo, daquilo que você está ingerindo, né? Os açúcares, gente, açúcar, adoçante, eles foram todos criados pela indústria alimentícia para viciar a gente, né? Eu sei que é difícil, mas faz um teste, né? Se propõe a ficar 3 semanas sem açúcar para ver se você, né, para dar um início assim, se você consegue ficar sem o açúcar, começar a sentir o gosto dos alimentos mesmo. Nos primeiros 5 dias, realmente assim, você pode passar por aquele período de abstinência, pode ser difícil, mas depois flui legal. O que a gente tem que tentar, como eu disse, é tentar aproveitar ao máximo esse sabor real, porque todo alimento ele tem um sabor característico, né? E se a gente ficar adoçando, como eu disse anteriormente, a gente vai perder o real sabor e tudo vai ter o sabor doce, o sabor do açúcar, né? E quando a gente começar a tentar tirar esse açúcar, pra gente pensar assim, né? Eu não tô de dieta, eu tô me alimentando de uma forma saudável. Porque aí, gente, tudo flui. Pessoal, sou Poliana, nutricionista. Vim hoje dar uma dica para vocês. Vamos de menos açúcar, mais disposição e mais qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi produtivo para você, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos que precisam ouvir essas verdades sobre o açúcar. Muito obrigada e te vejo no próximo conteúdo.